A paz do Senhor Jesus. Gente, eu aqui dando uma relaxada, enfim, né? Acabei de tomar banho, já de pijama. Hoje tá meio fresquinho aqui em Lins. Não, eu acredito que vocês estejam ouvindo aí um barulho aí no fundo, mas não tem jeito. Aqui em casa não tem jeito. Nós temos uma pizzaria e ela permeia a casa, né? A cozinha, uma cozinha industrial, na verdade. A gente trabalha com delivery. E ela vem permeando, é uma outra entrada, não é a entrada aqui da casa, é uma entrada na lateral, mas ela vem permeando o terreno da casa. Enfim, aqui todos os dias tem mais de uma dezena de pessoas entrando e saindo, né? Circulando, na verdade, né? Que são os funcionários, até de madrugada. Então, vocês sempre que eu gravar vídeo à noite vai ter um barulhinho assim no fundo, mas não se atenta a isso, não. E nem se atenta para os meus cabelos desarrumados, que eu nem secou ainda, porque a intenção do vídeo é só uma, lembra? Que eu vim falar para vocês que a minha ideia aqui é como eu sobrevivi à depressão e como eu saí da tristeza para a alegria e como ser feliz tendo depressão. Às vezes as pessoas pensam que quem tem depressão fica triste num canto. Tem pessoas que estão nesse estado, pessoas que estão sem tratamento ou que não têm um tratamento adequado. É muito possível que elas fiquem num canto, reclusa e não consigam ter nenhum momento de alegria. É comum também pessoas terem depressão e terem picos. Por isso que nós vemos tristemente casos, episódios de suicídio e nós falamos assim, mas essa pessoa parecia ser feliz. Por quê? A pessoa tem depressão, mas no momento em que ela está triste, abatida, ela se retira, ela se recua. E depois, no momento que ela está bem, então ela se mostra. É a hora que ela sai, que ela fica perto da família, perto dos amigos, tal. Então fica aquela mistura, né? A pessoa fica vivendo aqueles dois polos e num desses de declínio ela comete o suicídio. Por isso é tão importante nós darmos atenção a uma pessoa quando a pessoa diz que ela está com depressão, que ela tem depressão. E às vezes a gente faz pouco caso. Ah, tem depressão, mas tá aí, tá, né? Tá bem, tá bem. Tá, porque ela não pode não ficar o tempo todo mal. Entende? Ela tem os momentos bons, alguns momentos de alegria e tal, mas ali dentro tá aquela tristeza corroendo. E tem aquelas que eu conheço, pessoas assim, que fica o tempo todo lá embaixo, né? Sem energia para nada. Às vezes as pessoas depressivas são vistas como preguiçosas, porque a depressão é uma doença que consome a energia. Olha só, eu já comentei com vocês, eu morava em Bauru, né? E quando eu estava numa situação muito terrível de depressão bastante grave, e nós íamos em algum mercado, eu me lembro que a gente parava no mercado. E até hoje, quando eu entro num atacadista, num supermercado grande, né? Porque, como eu falei para vocês, nós temos pizzaria. Então, a nossa vida é constantemente dentro de atacadistas. Açaí, macro, tenda. O macro tá para fechar, né? Mas ainda está aberto. Atacadão. E a gente faz essa turnê pelos mercados, né? Corre todos os mercados, todos os atacadistas num único dia. E eu faço isso com muita facilidade. E isso para mim não é nada, na verdade não é nada. Mas quando eu tinha depressão, que eu não estava, quando eu não fazia tratamento, essa é a verdade, quando eu não me tratava da depressão, eu chegava na porta do supermercado, eu olhava e pensava assim, como que eu vou conseguir andar esse mercado inteiro? Para mim parecia uma coisa impossível, porque a depressão é uma doença que consome a sua energia. Eu já comentei em vídeos anteriores que eu olhava uma louça na pia, eu falava assim, como que eu vou lavar essa louça? Como eu não consigo? Eu sei que parece loucura. Se você que está assistindo esse vídeo nunca teve depressão, ou não teve depressão nesse nível, você não vai entender. Mas a depressão é como uma esponja seca que absorve toda a sua energia, o seu corpo fica fraco. Eu não conseguia tomar banho sozinha.
O meu marido me dava banho, ele lavava o meu cabelo. Ele pegava a escova de dente, colocava o creme e entregava na minha mão. Eu não conseguia, eu não tinha força. Eu não tinha energia para nada. E não era frescura, não era preguiça. Eu nunca fui preguiçosa, eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Eu sempre pratiquei esporte desde criança. Com 7 anos de idade, eu já fui fazer judô, porque o meu irmão era meu irmão é 2 anos, um dos meus irmãos, 2 anos e meio mais novo. Ele era muito pequenininho, né? E minha mãe já queria que ele fizesse judô. E eu fui para poder acompanhá-lo. Na verdade, eu era essa irmã, assim, muito protetora com ele, né? Sempre quando a gente tem um irmão mais novo, tem essa questão, né? Então, com 7 anos, ele tinha 4 anos e meio. Ele tinha 4 anos e meio, por aí. Não, acho que mais. Acho que um pouquinho mais. Não, acho que ele já tinha uns 6 aninhos já. É, mais ou menos isso, mais ou menos isso. Minha mãe pôs ele, matriculou ele no judô e eu já fui junto. Só tinha, nessa época não era comum mulher fazer musculação, mulher fazer artes marciais, nada disso. E eu gostei e ali fiquei, inclusive até poucos anos atrás, eu ainda lutava. Eu, meu marido, a gente ainda treinava ainda. E então eu sempre fui muito ativa na escola, eu amava as aulas de educação física. Eu era daquelas, como eu já falei para você, aquelas crianças arteiras de subir em árvore. Eu empinava a bicicleta junto com os meninos, eu era muito arteira mesmo. Então, eu sempre fui muito ativa, mas quando eu tive depressão, eu não tinha energia para nada. Eu pensava para sair do meu quarto e ir até a cozinha, era muita coisa, para mim era longe ir até a cozinha. Foi esse o grau de depressão que eu tive. Quem presenciou isso? Meu marido. Meu marido foi a única pessoa, porque nós casamos, mudamos para Bauru, não tinha um parente, não tinha um amigo, não tinha ninguém lá. E meu marido foi a pessoa mais compreensiva que eu conheci na minha vida. Foi ele. Ele nunca me criticou, nunca fez uma crítica, nunca. Por isso que tudo que Deus faz é maravilhoso, né? Tudo que Deus faz é maravilhoso. Eu tô aqui falando com vocês, tô viajando. Vocês estão percebendo que eu tô meio bugando, né? É porque eu tô viajando, eu tô conversando, contando a experiência e viajando no tempo, viajando há 28 anos. Ele levava comida no quarto para mim. Eu não queria sair do quarto, eu não tinha força para cuidar, para sair do quarto, para cuidar da casa, para nada. Tinha uma funcionária em casa, cuidava, éramos só nós dois. Não tinha muito o que fazer, mas... E ele tinha muito medo, porque eu falava para ele que eu queria morrer. Então ele tinha muito medo de sair de perto de mim e eu cometeu o suicídio, né? E ele não estava enganado, ele não estava errado, né? Porque eu pensava nisso todos os dias. Eu pensava uma forma de morrer sem sentir dor. Olha que loucura. Eu falava, o que eu poderia fazer? Porque eu tinha medo de tentar e dar errado. Olha que loucura. Então eu pensava numa maneira de morrer sem sofrer. E nessa época nós não tínhamos acesso à internet, né? Nós pelo menos não tínhamos, né? A gente que mora aqui não só no Brasil, mas interior, onde tudo demora mais para chegar. Agora não, né? Agora com a internet, o que chega na capital, o que chega nos países de primeiro mundo, chega na zona rural. Mas antes não era assim, né? Isso se tornou assim depois que todos tiveram acesso à internet. Quando não tinha, não era dessa maneira. Mas eu pensava numa maneira de morrer, de me matar sem sentir dor, sem sofrer, porque eu tinha medo de tomar um veneno e não ser o suficiente para me matar. E eu ficar ruim e não morrer, ficar com sequela. Eu tinha medo de pôr uma corda, tentar me matar, tentar me enforcar e também não conseguir e aquilo me gerar uma sequela. Então foi dessa maneira que eu vivi. Por isso que eu falo, por pior que seja a sua situação, por maior que seja a sua tristeza, ela vai passar. Se você procurar um tratamento, se você procurar ajuda no lugar certo, com a pessoa certa, esse quadro vai mudar. Se eu tivesse cometido um suicídio lá, eu teria causado sofrimento em toda a minha família, no meu marido, na minha mãe, no meu pai,
nos meus irmãos, na minha avó, que era viva, nos meus avós, em toda a minha família. A troco de quê? A troco de praticamente totalmente desnecessário. Porque eu achava que aquilo não tinha saída, mas hoje eu posso falar, eu sobrevivi. E olha quanta coisa eu vivi nesses 28 anos. Quantas pessoas eu pude ajudar, quantas pessoas que eu conheci num estado terrível de depressão e eu pude ajudar e hoje estão bem. Eu estou bem, eu sou uma pessoa feliz. Eu sou feliz todos os dias, toda hora, o tempo todo? Não. Não, porque isso não é real, isso não é vida real, né? A vida real tem tristeza, você tem dias de angústia, tem dias que você tá deprimido, tem dias que você não tem vontade de fazer as coisas, mas isso independe se a pessoa tem depressão ou não. Entende? Isso é coisa do ser humano, são coisas naturais da vida. Mas hoje eu vim fazer esse vídeo para falar exatamente com você, que acha que a sua dor não tem jeito, que você já passou por vários médicos, que você já tomou vários medicamentos. Porque nesse momento da minha vida, eu conheci lá em Bauru o Dr. Valdir Figueiredo. Ele certamente não é vivo mais, porque já faz 28 anos e ele já era um senhor, né? Ele já era de idade. E ele me ouvia muito. Ele era um psicanalista. E ele me ouvia e ele também me medicava. As duas coisas. E nessa época eu comecei a tomar um medicamento e esse medicamento me surtou. Me surtou. Eu tive uma crise um dia, eu fiquei quase maluca. O meu marido me levou pro hospital em Bauru. Eu queria lembrar o nome do hospital para falar. Eu sou cheia de detalhes, né? Não tem necessidade. E quando eu cheguei no hospital, o médico perguntou para ele se eu estava drogada, se eu era usuária de droga. Graças a Deus, não sei nem a cor nem o cheiro de droga. Mas o medicamento me deixou louca, louca, louca. Eu gritava, 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 desesperada. Por isso que eu tô dizendo, às vezes você já tomou um medicamento, para mim não tem jeito, já tomei medicamento, não deu certo. Meu marido falou, ela não é usuária de droga. Ela tá fazendo um tratamento e ela tomou um medicamento. Ela tomou eu não vou falar o nome também do medicamento, porque com certeza muitas pessoas tomam esse medicamento, tomaram e fez bem para elas, entendeu? Por isso que é muito perigoso a gente falar de medicamento, por isso que eu disse que eu não vou falar aqui. Bom, suspendi o medicamento. Como eu estou dizendo, isso faz 28 anos, a gente não tinha essa gama de medicamentos que nós temos hoje, né? Muitas opções, medicamentos hoje muito modernos, embora o que eu uso hoje é um medicamento bem antiguinho. Eu já usei dos mais modernos, medicamentos super bons também, que funcionaram para pessoas que estavam assim já em cima da cama. Eu tenho uma amiga que ela estava em cima da cama. Ela era cuidada pela filha de 9 anos. A filha cuidava da mãe, ela não saía da cama. Ela chegou a ficar acamada por conta da depressão. E ela não aceitava um tratamento exatamente porque é cristã, tá? E pertencia a um ministério, a uma igreja, o qual ele se espiritualiza até o espirro. Você espirrou, eles repreendem em nome de Jesus, manda sair. É triste falar isso, porque eu sou crente, sou cristã, mas graças a Deus eu tenho uma pastora que é uma bênção, que tem uma mente super aberta, que compreende plenamente essa situação. E essa minha amiga era de uma igreja onde se espiritualizava tudo, onde ter depressão era o significado de não ter Cristo, de não ter o Espírito Santo, de não ter fé. E ela estava em cima de uma cama, pesando 30 e poucos quilos. Quando nós nos conhecemos, essa era a condição que ela vivia. E então a gente foi conversando e eu fui falando para ela, eu sou cristã como você, eu creio no mesmo Deus que você, eu creio no Deus de milagres, no Deus que ressuscita mortos, que cura leprosos, paralíticos, mas ele faz quando ele quer. Ele vai aonde o homem não pode ir, aonde o homem pode, então fica por conta. Você precisa aceitar um tratamento. E depois eu vou contar para vocês uma experiência. Eu tive vários. Olha, ter depressão é viver numa gangorra.
Cima, embaixo, em cima, embaixo. E qual é o segredo? É como agir, como se portar no momento em que você estiver embaixo. Você acha que eu não tenho momentos que eu estou em baixa? Tenho. Como eu falei, eu tenho depressão. Eu tenho momentos que eu estou em baixa. Mas o que eu já disse para vocês, eu tenho a depressão. Ela não me tem. E o momento que a gangorra tá lá embaixo, eu falo, não, quem dá as coordenadas aqui sou eu. É aí que eu quero que vocês compreendam que esses vídeos eles vão aos pouquinhos, porque eu quero que você vai absorvendo tudo, analisando toda a história, tudo que eu vivi, para você chegar a entender como viver com depressão e ser feliz. Isso é possível? Sim, eu tenho depressão e eu sou feliz. Se você tiver dúvidas, entra nas minhas redes sociais, Edmara Cardim Teixeira Rezende, vê lá quem são os meus amigos próximos, vê quem são os meus parentes e conversa com eles. Todo mundo que convive comigo vai te falar que eu sou uma pessoa feliz. Eu sou muito mais feliz do que tantas pessoas que eu conheço e que não têm depressão. Porém, são pessoas que têm uma mente, não sei, uma mente cauterizada, olhos fechados e não consegue ser feliz. Então, o vídeo de hoje é para falar sobre isso. Hoje eu queria falar sobre isso. Tá triste? Está doendo? Tenha um pouco de paciência. Isso vai passar. O suicídio nunca vai ser a melhor escolha. A desistência nunca será a melhor escolha. Você tem medicamentos que vão te ajudar. Terapia foi bom para mim. Foi bom para me ajudar a entender coisas na minha vida que eu não entendia, tá? Só que no meu caso, medicamento, eu não posso ficar sem medicamento. Eu já fiquei. E calma que a gente vai chegar lá, tá? Nós estamos lá atrás ainda. Eu tô há 28 anos atrás. Nós vamos chegar no dia de hoje, tá? Eu tô lá há 28 anos atrás. Então, esse medicamento que o médico me passou me fez muito mal. Mal. Aí eu voltei a estaca zero praticamente, né? Fiquei novamente sem medicamentos e naquele estado depressivo, terrível. E aí o que eu queria? Ir embora. Eu falei, eu não vou ficar nessa cidade. Eu fico aqui me olhando, né? Fico tentando arrumar o cabelo, porque tá molhado, tá despenteado, mas enfim, eu já falei para vocês não prestarem atenção nisso e eu tô prestando atenção. E nessa época, para acabar de enroscar tudo que já não tava nada bom, a minha avó, mãe do meu pai, teve câncer. A minha avó foi uma pessoa que eu amei, assim, absurdamente. Lembra que eu contei para vocês que meus pais se separaram quando eu tinha de 10 para 11 anos? Pois então, eu fiquei morando com o meu pai. Mas o meu pai se casou com uma mulher, na época ela tinha 21 anos, né? Não vou nem também levar muito em consideração, porque a pessoa com 21 anos não tem juízo, né? Não tem muito... Na verdade, ela até hoje ela é meio despinada, ela é meio infantilizada. Sabe essas pessoas que não amadurecem, que ficam com 15 anos até os 80? Então, até hoje ela é infantilizada. Mas nessa época, ela tinha 21 anos. Eu era uma pré-adolescente. Então, não deu certo a situação, tá? Não deu certo o convívio. E meu pai tinha a nossa guarda, minha e do meu irmão. Então, com quem que eu ficava? Com a minha avó, que era a mãe do meu pai, que era uma pessoa que eu amava absurdamente, ela e meu avô. Então, é essa avó que eu tô dizendo que teve câncer bem nesse período. Aí acabou de enroscar tudo. Uma pessoa com depressão recebe a notícia que a avó... Hoje, se a gente recebe uma notícia de câncer, já é um choque, já é como se fosse uma sentença de morte, né? E olha que hoje nós temos muito recurso, a medicina está muito avançada. 28 anos atrás, você recebia uma notícia que uma pessoa estava com câncer, era praticamente a sentença de morte. E tanto que minha avó faleceu, né? Por conta desse câncer. Como vocês acham que eu fiquei? Com depressão e essa notícia de que minha avó estava com câncer.
Entrei em pânico, desespero total. Aí nós voltamos para Promissão e fomos morar na casa da minha avó, que estava com câncer. Agora você imagina, minha avó com câncer e eu com depressão. Olha a situação. Eu não saía do quarto, ela tinha uma edícula na casa dela. Um quartinho lá no fundo da casa. E nesse quarto eu ficava dormindo o dia inteiro. O dia inteiro. Nem dormindo, não era nem dormindo. Eu ficava lá, eu não tinha vontade de sair. Não tinha vontade de sair. E eu tinha uma amiga, que era minha amiga de infância. Meu marido saía para trabalhar. Aí nós fechamos a pizzaria, né? Nós tínhamos uma pizzaria lá em Bauru. Fechamos a pizzaria, meu marido saía para trabalhar e essa amiga ficava o dia inteiro comigo no quarto. E a minha avó, brava, sempre brava, sai desse quarto, não faz corpo mole. Mas eu não vou julgar, pelo amor, eu não vou julgar minha avó de jeito nenhum. A minha avó era uma senhora sem estudo, sem instrução alguma, e eu acho que ela nunca tinha escutado falar de depressão. Que lembra que a gente está falando de coisa de 20 e poucos anos? Então, e aquilo para mim era um terror, era um terror. E aí, olha só o que é a religiosidade. Lembra que eu comentei com vocês que eu tinha um pastor e ele falava que eu tinha que ter fé, que aquilo era falta de fé, que eu não podia aceitar a sugestão do inimigo na minha mente e tal. E aí eu passei pelo médico, o médico deu um medicamento e eu fiquei pior ainda. Tá lembrado dessa história? Que eu fiquei pior ainda. E eu parei, e aí aquilo que aquele pastor, que também eu não quero julgá-lo, porque também era um homem sem instrução, entendeu? Aí aquilo que veio que vinha na minha mente era o que ele falava, né? Eu tenho que ter fé. E eu não tenho fé para isso, eu não tenho fé. Aí virou aquele conflito, virou um grande conflito dentro de mim. Aí a situação foi só decaindo, né? Foi só afundando. Mas eu já falei bastante hoje, gente. Já deu mais de 20 minutos de vídeo. Eu não quero vídeo longo, para não ficar cansativo. Porém, eu não quero pular etapas, entendeu? Eu não quero pular etapas para que vocês possam compreender toda a minha trajetória, tá bom? Desde do início, como foi e como eu cheguei do jeito que eu estou hoje. Feliz, uma vida normal. Tenho meus momentos de tristeza, mas nada fora do comum, fora do natural, tá bom? A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.